Bem-vindos ao canal. Hoje vamos explorar 10 curiosidades fascinantes sobre o Titanic que você provavelmente não sabia. Fique com a gente até o final e descubra alguns segredos surpreendentes. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Curiosidade 1. O Titanic tinha dois irmãos. O Titanic não era um navio solitário. Ele fazia parte de uma classe de 3 navios transatlânticos gigantescos e luxuosos, todos construídos pela White Star Line. Os outros dois navios da classe Olympic eram o RMS Olympic e o HMHS Britannic. O RMS Olympic, o irmão mais velho do Titanic, foi lançado ao mar em 1911, um ano antes do Titanic. Ele era quase idêntico ao Titanic em termos de design e tamanho, mas com algumas diferenças pequenas. O Olympic teve uma carreira bem-sucedida como navio de passageiros e depois como navio de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, ele voltou ao serviço de passageiros e navegou até 1935. Apesar de sua longevidade, o Olympic enfrentou seu próprio conjunto de desafios e incidentes, mas nunca encontrou um destino trágico como o do Titanic. O HMHS Britannic, o irmão mais novo, foi lançado ao mar em 1914 e projetado para ser ainda mais seguro do que o Titanic, incorporando várias melhorias após o desastre. No entanto, o Britannic nunca transportou passageiros civis. Com o início da Primeira Guerra Mundial, ele foi convertido em um navio-hospital. Em 1916, o Britannic afundou no mar Egeu após bater em uma mina. Cada um deles tem sua própria história única, mas todos compartilham uma ligação especial como irmãos do Titanic. Curiosidade 2. O Titanic era um dos primeiros navios a ter um ginásio. Uma das inovações mais impressionantes do Titanic era seu ginásio de última geração. Em 1912, ter um ginásio a bordo de um navio era algo extremamente raro e mostrava o quanto o Titanic estava à frente do seu tempo. O ginásio do Titanic estava localizado no convés da primeira classe e era equipado com uma variedade de aparelhos modernos para a época. Curiosidade 3. A banda tocou até o fim. Uma das histórias mais emocionantes e heroicas do Titanic envolve a banda do navio. A banda do Titanic, liderada pelo maestro Wallace Hartley, era composta por 8 músicos talentosos. Eles eram responsáveis por entreter os passageiros durante a viagem, tocando em diversos eventos e locais a bordo do navio. Quando o Titanic começou a afundar, após colidir com um iceberg na noite de 14 de abril de 1912, a banda fez algo extraordinário. Em vez de tentar salvar suas próprias vidas imediatamente, os músicos decidiram continuar tocando para acalmar e confortar os passageiros que estavam em pânico. Testemunhas relataram que a música ajudou a manter a calma entre as pessoas, proporcionando um momento de serenidade em meio ao caos. A banda tocou em diferentes partes do navio enquanto a situação piorava, e eles continuaram a tocar até o final, mesmo quando o convés estava inclinado e o navio estava prestes a submergir. Entre as músicas que se acredita terem sido tocadas estão hinos religiosos e músicas populares da época. A última música tocada pela banda, segundo relatos, foi o hino Nearer, My God, embora isso nunca tenha sido confirmado de forma conclusiva. O ato de bravura e dedicação dos músicos foi um dos gestos mais lembrados e reverenciados do desastre do Titanic. Infelizmente, todos os membros da banda perderam suas vidas naquela noite trágica, mas seu sacrifício foi eternizado na história. Curiosidade 4. Havia muitos passageiros importantes a bordo. O Titanic não era apenas um navio de luxo, ele também transportava algumas das pessoas mais ricas e influentes da época. Entre os passageiros da primeira classe estavam magnatas, empresários, artistas e celebridades, todos atraídos pelo conforto e pela fama do Titanic. Um dos passageiros mais notáveis era John Jacob Astor IV, um dos homens mais ricos do mundo na época. Astor era um magnata do setor imobiliário e hoteleiro, e estava viajando com sua jovem esposa, Madeleine, que estava grávida. Infelizmente, Astor não sobreviveu ao desastre, mas Madeleine foi resgatada em um dos botes salva-vidas. A presença de passageiros importantes no Titanic não só refletia o prestígio e a atratividade do navio, mas também humanizava a tragédia ao mostrar que o desastre afetou pessoas de todas as esferas da vida. Suas histórias de bravura, sacrifício e, em alguns casos, sobrevivência, continuam a ressoar até hoje. Curiosidade 5. O Titanic teve um incêndio antes da viagem. Antes mesmo de iniciar sua viagem inaugural, o Titanic enfrentou um sério problema: um incêndio. O incêndio começou em um dos depósitos de carvão do navio, localizados na seção da frente do casco, e ocorreu enquanto o Titanic ainda estava ancorado em Southampton, na Inglaterra. Esse incêndio começou devido à combustão espontânea do carvão, que não era incomum na época. É importante notar que na época,
Incêndios em depósitos de carvão eram relativamente comuns e não eram considerados um perigo significativo se fossem controlados a tempo. No entanto, há teorias que sugerem que o incêndio pode ter enfraquecido o casco do Titanic, contribuindo para a tragédia que se seguiu. Quando o navio colidiu com o iceberg na noite de 14 de abril de 1912, a área do casco que havia sido afetada pelo incêndio estava entre as seções mais danificadas pelo impacto. Curiosidade 6. Chaminé falsa do Titanic. Você sabia que uma das características mais icônicas do Titanic, suas 4 chaminés altas e imponentes, nem todas eram funcionais? Na verdade, uma delas era apenas para fins estéticos, uma chaminé falsa projetada para dar a ilusão de poder e velocidade. Apesar de todas as 4 chaminés parecerem funcionais, apenas 3 delas eram usadas para ventilar os motores do navio. A 4ª chaminé, localizada mais à frente no convés, era uma construção vazia, sem nenhuma função real. Então, por que construir uma chaminé falsa? A resposta está na época em que o Titanic foi concebido. Na virada do século XX, os navios a vapor eram vistos como símbolos de progresso e poder tecnológico. Ter 4 chaminés era um sinal de engenharia avançada e grande potência. Além de sua função puramente estética, a chaminé falsa também tinha um propósito prático: aumentar a autoestima dos passageiros e criar uma sensação de confiança na navegação. Ao ver as 4 chaminés soltando fumaça, os passageiros poderiam se sentir mais seguros, acreditando que estavam a bordo de um navio poderoso e bem equipado. Curiosidade 7. Milionários cancelaram suas passagens no último minuto. Embora o Titanic tenha atraído muitos dos mais ricos e influentes da época, alguns milionários cancelaram suas passagens no último minuto, evitando assim o trágico destino do navio. Um dos exemplos mais notáveis é J.P. Morgan, o famoso banqueiro e financiador americano. Morgan era um dos homens mais ricos do mundo e tinha um grande interesse na construção do Titanic, já que ele era o proprietário da International Mercantile Marine, a empresa-mãe da White Star Line. Morgan tinha planejado viajar na viagem inaugural do Titanic, mas cancelou sua viagem no último momento, supostamente por motivos de negócios. Esse cancelamento salvou sua vida, pois ele teria sido um dos passageiros mais proeminentes a bordo. Esses cancelamentos de última hora são apenas alguns exemplos das muitas histórias de pessoas que, por várias razões, evitaram o desastre do Titanic. Curiosidade 8. Muitos passageiros sobreviveram graças ao ato heróico de um oficial. Durante o naufrágio do Titanic, um ato heróico de um oficial foi crucial para salvar a vida de muitos passageiros. Esse oficial era William McMaster Murdoch, o primeiro oficial do Titanic, que desempenhou um papel vital na evacuação do navio. Quando o Titanic atingiu o iceberg na noite de 14 de abril de 1912, Murdoch estava no comando da ponte de navegação. Ele foi um dos primeiros a serem alertados sobre o perigo iminente e agiu rapidamente para tentar evitar a colisão. No entanto, quando ficou claro que o navio estava destinado a colidir, Murdoch ordenou que as máquinas fossem revertidas e que a direção fosse alterada na tentativa de minimizar os danos. Após o impacto, Murdoch assumiu um papel crucial na organização e implementação da evacuação do navio. Ele foi responsável por lançar os botes salva-vidas e garantir que os passageiros fossem evacuados de forma ordenada e segura. Um dos atos mais notáveis de Murdoch durante o naufrágio foi sua decisão de permitir que alguns botes salva-vidas fossem lançados com capacidade incompleta. Isso ocorreu porque muitos dos botes estavam sendo lançados com capacidade para muito menos pessoas do que poderiam transportar. Murdoch, vendo a urgência da situação e o perigo iminente, decidiu lançar esses botes mesmo que não estivessem completamente cheios, o que acabou salvando a vida de muitos passageiros. Alguns sobreviventes relataram que ele teria ordenado que atiradores impedissem a entrada de passageiros nos botes salva-vidas, o que gerou debate sobre suas ações durante a evacuação. Apesar das controvérsias, o papel de Murdoch na evacuação do Titanic foi fundamental para salvar a vida de muitos passageiros. Sua coragem, liderança e decisões rápidas e difíceis ajudaram a garantir que o maior número possível de pessoas sobrevivesse ao trágico naufrágio. Curiosidade 9. A busca pelos destroços do Titanic levou 73 anos. Após o naufrágio do Titanic em 1912, os destroços do navio permaneceram perdidos nas profundezas do Oceano Atlântico por décadas. A busca pelos destroços começou em 1985, quando o oceanógrafo e explorador americano Robert Ballard, juntamente com uma equipe franco-americana, finalmente localizou o Titanic. A descoberta dos destroços do Titanic foi um marco na história da exploração submarina. A equipe de Ballard utilizou um submersível controlado remotamente chamado Argo para mapear o fundo do oceano e localizar os destroços do navio. Em 1º de setembro de 1985, após dias de busca,
Eles encontraram o Titanic a uma profundidade de cerca de 3.800 metros, a mais de 600 quilômetros ao sudeste de Terra Nova, no Canadá. Desde então, várias expedições foram realizadas para explorar e estudar os destroços do Titanic. Os cientistas e exploradores têm utilizado tecnologias avançadas, como veículos submersíveis, sonares de varredura lateral e robôs controlados remotamente, para investigar e documentar o naufrágio. Curiosidade 10. O Titanic mudou a legislação marítima para sempre. O naufrágio do Titanic teve um impacto duradouro nas leis e regulamentações marítimas em todo o mundo. Antes do desastre, as leis que regiam a segurança dos navios e a proteção da vida humana no mar eram relativamente laxas e inconsistentes. As novas medidas introduzidas estavam requisitos para botes salva-vidas suficientes, sistemas de comunicação eficazes e procedimentos de evacuação melhorados. Além disso, a SOLAS também estabeleceu diretrizes para a formação e certificação de tripulações, a realização de exercícios de segurança regulares e a implementação de medidas para prevenir colisões de navios com icebergs e outros perigos marítimos. Essas medidas foram projetadas para garantir que os navios estivessem preparados para enfrentar emergências e que os passageiros e tripulantes tivessem a melhor chance possível de sobreviver em caso de naufrágio. Em resumo, o naufrágio do Titanic foi um ponto de virada na história da segurança marítima, levando a mudanças significativas que ajudaram a garantir a proteção e o bem-estar dos passageiros e tripulantes em todos os navios. E com isso, concluímos nossa jornada pelas curiosidades fascinantes sobre o Titanic. Desde os irmãos do navio até a chaminé falsa, cada detalhe nos ajuda a entender melhor a grandiosidade e as tragédias que cercam essa embarcação icônica. O Titanic não foi apenas um navio, ele representou um marco tecnológico, cultural e humano. Suas inovações, histórias de heroísmo, e o impacto duradouro que teve nas legislações marítimas continuam a nos fascinar e ensinar lições valiosas. Se você gostou dessas curiosidades e quer saber mais sobre o Titanic e outras histórias incríveis, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Acompanhe nossos próximos vídeos para mais aventuras e descobertas históricas. Obrigado por assistir, e até a próxima.